Muito boa noite, bem-vindos à edição desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, do Cidadania SA, nosso jornal diário, onde a gente comenta algumas notícias ou absurdos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Comigo aqui toda noite, a Alice. Alice, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Jaime, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar com uma pesquisa que foi feita por uma empresa de A Paraná, pesquisas, Paraná o Instituto Paraná. Pesquisas, isso, sobre eleição presidencial. Então, a pergunta é, se a eleição presidencial fosse hoje, quem ganharia, né? Então, e eles apresentaram diversos cenários, né? O que nos assustou bastante foi que, se fosse hoje, sem a participação do Pablo Marçal, o Bolsonaro ganharia. Então, na pesquisa dá 37,3% para o Bolsonaro e o Lula 34,4%. Se o Marçal estiver na lista, o Lula ganha, mas nem se pode dizer que isso que é ganhar, porque ele fica com 34% e o Bolsonaro com 33,9%, ou seja, extremamente apertado. E num outro cenário que o Bolsonaro não estivesse, mas o Marçal está, e se a Michele Bolsonaro concorresse, o Lula ganharia, né? Nesse caso, 34,5% e a Michele com 20,7%. E lembrando que o Bolsonaro não é elegível, tá? Por toda a situação de processo por qual ele está passando. Então, na verdade, ele não poderia ser presidente. Mas essa Eu não poderia pesquisa... ser nem candidato, né? Muito menos Exatamente, presidente. exatamente. E então essa pesquisa nos surpreendeu e nos assustou de uma maneira bem triste, na verdade, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, isso aí só mostra como a extrema-direita e a direita e o centrão conseguem comunicar com as pessoas, coisa que a esquerda não consegue fazer mais. E para mim o desesperador é que o único candidato de esquerda, vamos chamar o Lula de esquerda, né? Que ultimamente ele está compondo, tá? Como é um governo de composição. Só tem ele, porque tem o Ciro Gomes aqui, mas a gente sabe quem é o Ciro Gomes, né? Então assim, você tem Bolsonaro, Marçal, Caiado, a Michele, o Eduardo Bolsonaro, quem mais? Cadê aqui? O Tarcísio em um dos cenários. Só tem gente da direita, extrema direita. Não tem chance do Lula nem ganhar no segundo turno. A esperança é o governo, nesses 2 últimos anos que tem de governo, conseguir aprender, começar a aprender a se comunicar com as pessoas, e que teve a troca, né, do marqueteiro do Lula, como é que é o nome dele mesmo? Cínio, você sabe, Alice? O cara que entrou ontem. Ciônio. Cione, obrigado. Que ele já fez umas ações aí de marketing, que o Lula fez um Pix para ajudar no estado do Corinthians. Eu acho um absurdo, mas ok, porque ele quis mostrar que a questão do Pix não estava errada e tal. Ou muda isso, porque assim, na espontânea, 49,8% das pessoas entrevistadas não sabiam ou não opinaram sobre o candidato em que votariam. Então, metade do pessoal que respondeu à espontânea não tinha em quem votar. Ou não opinou ou não sabia. Então, é com esse povo que tem que conversar. Tem que conversar. Com o Ciro Gomes não tem conversa, né? Mas de repente com o partido do Ciro, com o eleitor do Ciro. E aí eu vejo aqui na espontânea, é maravilhoso. O Brasil realmente é maravilhoso. Tem o Gustavo Lima com 0,4% de intenção de votos. É uma piada isso aqui, né? Então é isso. O governo começa a se comunicar melhor, desmentir esse bando de fake news que está rolando, porque é isso que está detonando a imagem do governo, ou vai perder em 2026 e nós vamos para mais 4 anos, talvez 8, de extrema-direita no poder. A gente está ferrado.
Então, por falar na questão do marketing, porque o que explodiu esses dias? Ah, o Pix vai ser taxado. E aí, um dos filhos do inelegível fez um vídeo ridículo com um monte de mentira. Um monte de mentira. Só que aquilo viraliza, as pessoas veem, as pessoas acreditam, e até você conseguir desmentir aquilo, o estrago está feito. Pois muito bem, hoje o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ele deu entrevista num monte de lugar para falar que aquilo lá é tudo mentira. Não tem nada a ver. A informação que foi divulgada é que teve uma campanha de desinformação que tomou conta das redes sociais nos últimos dias, incluindo perfis de políticos da extrema-direita, que é o que eu estou falando que o Pix ia ser taxado. A gente tem que entender o que aconteceu na Receita e o que aconteceu no Pix. Uma nova regra para ficar de olho nos movimentos acima de R$ 5.000 para as pessoas físicas e 15 para as pessoas jurídicas. Começou a valer no dia 1º, mas eles estão de olho no quê? Eles estão de olho em fraudes, crimes. Porque quem está assistindo, a Alice já deve ter passado, eu já passei. Quantas vezes a gente já não recebe o golpe do Pix? Ah, você recebeu um Pix na sua conta no valor tal. Ah, foi um acidente, você precisa devolver para a pessoa te liga, fala: oh, eu coloquei o dinheiro sem querer na sua conta, você pode devolver. Aí você devolve e aquele que tinha entrado não era verdadeiro, você perdeu o dinheiro. Então, eles estão, e assim, eles estão de olho em quem sonega grande. Porque assim, não é porque um mês você gastou um pouco acima do que você está acostumado, que você teve que comprar uma geladeira, ou você consertou o carro, ou você teve um gasto acima do normal, que você vai ser taxado ou você vai cair na malha fina da Receita Federal. Ele fala que é nada disso, ele está falando exatamente o contrário. A gente não tem condição de fiscalizar dezenas de milhões de pessoas que movimentam valores baixos. A gente quer automatizar isso para poder melhor orientar esse tipo de contribuinte a se regularizar, por exemplo. Se a pessoa não tem uma empresa aberta, ela pode abrir um MEI, alguma coisa assim. Mas não tem nem sentido a Receita Federal ir para a fiscalização repressiva nesses casos. Continua com aspas abertas para o Barreirinhas. Não é esse tipo de contribuinte, para o pequenininho, né? Para esse contribuinte, essas medidas são importantíssimas porque elas facilitam a vida dele. Tiram o ônus de prestar outras declarações para a Receita Federal e diminui o risco de caírem nas margens fiscais da Receita Federal, até por engano. Em entrevista ao G1, ele disse que o objetivo do recebimento de informações financeiras dos contribuintes é liberar a mão de obra da Receita Federal para que ela possa focar onde realmente a evasão é relevante, que são nos grandes valores. Então, ele não está atrás de você, que tem aí um comércio pequenininho, ele não declara do jeito que deveria e tal. Não é atrás do trabalhador. Os caras estão atrás de quem sonega valores altos. Não querem R$ 100, R$ 1.000, R$ 500. Não, eles querem milhões. Eles estão atrás desse dinheiro e dessa evasão fiscal. É nisso que eles estão focando. Fala eles. Isso que você falou, ressaltar, é muito importante, porque o que eu vi é que logo que saíram essas fake news e as pessoas não estavam entendendo, achavam que todo Pix ia ser taxado, e eu já ouvi pessoas falando, não vou mais usar Pix. Ou seja, o estrago já está sendo feito, já foi feito. Então, por isso que Sim. esse tipo de informação que você está reforçando é importantíssimo. Não interessa o pequenininho. Eles querem trabalhar com os grandes e atrás dos grandes que estão sonegando. Então, isso fique muito claro, com certeza. As pessoas precisam ficar tranquilas e procurarem fontes confiáveis de informação. Não dá para acreditar em político da extrema-direita quando está no poder um governo de esquerda, centro-esquerda, centro, eu sei lá. Mas assim, os caras jogam sujo. O vídeo do filho do inelegível é uma excrescência. Aquilo é um absurdo. Só que tem gente que acredita. Muita gente acredita. E você mesmo ouviu o pessoal falando: não vou mais usar o Pix. Não, filho, entendeu? Então tem que ir atrás das informações. Essa é a minha notícia. Eu tenho uma outra que não é nenhuma notícia,
é mais uma análise de tudo que está acontecendo, porque assim, teve chuvas em Peruíbe, mais de 440 pessoas ficaram desabrigadas, né? A gente não pode esquecer uma coisa interessante. O governador Tarcísio, ele vetou o projeto de lei número 82/2023, que criava o Sistema Estadual de Prevenção, Informações e Monitoramento de Desastres Climáticos. Lá nos Estados Unidos está pegando fogo em Los Angeles. Está pegando fogo tudo quanto é lado lá na costa oeste ali na Califórnia. E é muito engraçado que o Mel Gibson estava dando uma entrevista negando as mudanças climáticas, o aquecimento global, toda essa situação, e enquanto ele dava entrevista, a mansão dele estava pegando fogo. Então, assim, e o Trump é um negacionista climático contumaz, todo mundo sabe disso. O Tarcísio é um, o Nunes é um. Então, assim, a gente precisa prestar atenção em quem a gente vota. A gente não pode mais votar em negacionistas climáticos. O mundo está indo para o saco, o planeta. Só que assim, antes do mundo acabar, a gente acaba enquanto espécie. O mundo vai ficar aí. Ele se recupera, ele pode explodir. Eu não sei o que vai acontecer com o planeta Terra. Mas a gente, enquanto espécie, a gente vai para o saco. Então, assim, quando for votar, lembrem dessas coisas. Lembrem daquelas milhares de pessoas que ficaram sem energia elétrica porque não teve poda de árvore, porque não se ligaram das chuvas, do excesso de chuva. Essa galera em Peruíbe que está sem casa, está desabrigado. O pessoal lá em Minas Gerais, também choveu pra caramba lá. Tá todo mundo lá, desabrigado. Quem é o governador? O Zema. O que o Zema é? Negacionista climático. O Trump, negacionista climático. Fala do Trump, que você tem mais coisas aí, Alice, para falar dele. Não, que ele já começou com umas fake news em relação a, Os aos incêndios? incêndios de Los Angeles. Ele começou a botar culpa, não no clima, mas no governo, que o governo aqui não, que o governador da Califórnia é que não fez o que tinha que ser feito para combater esse fogo e que não está fazendo. Entendeu? E ele, em momento algum, ele fala que seja algum problema de clima, né? E logo que começaram esses incêndios, ele já tinha comentado alguma coisa sobre isso, que é o que você falou claramente. Ele nega terminantemente que tenha relação com qualquer tipo de mudança climática, né? Isso não está acontecendo na visão dele. Então, lembrando sempre que o governador da Califórnia é de um partido oposto ao Trump, obviamente, né? Com Então, assim, certeza. essa gente nunca tem culpa de nada, nunca ciência nunca está certa, a ciência não importa, a ciência está errada, e o que eles querem é mais grana, é sempre mais dinheiro. E o clima, o meio ambiente, a natureza, que se lasque. Não assim. Então lembrem dessas coisas quando vocês forem votar. Sempre que vocês forem votar. Lembrem, é negacionista climático? Meu voto não vai ter. A gente precisa proteger o lugar onde a gente vive. Mas é isso aí. Essa foi a edição do dia 13 de janeiro de 2025 do Cidadania SA. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir, seguir a gente, mandar o vídeo para os seus amigos, amigas, o pessoal que se alinha mais à esquerda. Venham conversar com a gente, venham fazer o jornal conosco. Alice, muito obrigado por mais um dia e até amanhã. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jaime. Até amanhã, às 8 horas de novo. Valeu, pessoal, um abraço.